Feira que todo mundo já sabe, papo de direito, aqui ó. É um papo de direito, descontraído, com informações, com conteúdo relevante. E hoje, assim como nós já divulgamos aí a semana toda para vocês, hoje nós temos aqui nos nossos estúdios uma pessoa, uma personalidade aqui de Campo Grande, que é referência em um assunto que a qualquer lugar que você vai, dentro da sua casa, na faculdade, na escola, na igreja, qualquer lugar, todo mundo quer saber como é que está funcionando agora a aposentadoria. É 65 anos, é 60, tem especial, tem alguma coisa, o que mudou, o que não mudou, todo dia muda, é benefício, eu tenho direito a benefício, não tenho direito, o que acontece? Então nada melhor para falar sobre isso, tanto para você que vai prestar concurso público, para você que vai prestar o exame da OAB e para a sociedade em geral. E eu vou dar um destaque em especial, antes de falar o nome dessa personalidade que estará conosco. A última prova da OAB, pessoal, ela veio aí com a famosa interdisciplinariedade. O que é isso? Ela trouxe ali, nas minúcias do caso concreto, situações onde envolvia direito constitucional, com trabalhista e com previdenciário. E olha que o previdenciário ainda não entrou com tudo como disciplina específica. Então, quer saber mais sobre direito previdenciário? Se prepare, aperta o cinto aí. Você que vai assistir agora, vai assistir amanhã, vai assistir de madrugada, prepare-se, compartilhe com os seus amigos aí, porque serão momentos de assuntos extremamente relevantes. Então, pessoal, com vocês aqui conosco, aqui na Faculdade Novo Oeste, aqui na Novo Oeste Concursos, a doutora, advogada, professora de Direito Previdenciário, especialista e atualizadíssima nesse assunto. Podem perguntar à vontade, que ela vai responder para você na ponta da língua, porque ela sabe muito. Sabe quem é? Doutora Juliane Penteado. Isso mesmo. Se você nunca ouviu falar dela, a partir de hoje você vai ouvir falar e vai dar uma buscada aí, você vai ver como ela é referência e ela pode muito bem esclarecer a minha, a sua, a nossa dúvida. Professora, seja bem-vindo, aqui é a sua casa, é um orgulho para nós, assim, imenso, ter o prazer de passar tão pouco tempo, uma hora passa assim, ó, rápido aqui no Papo de Direito, com uma pessoa que vai trazer para nós aqui assuntos de extrema relevância, assuntos que são dúvidas e dúvidas recorrentes, que é o tão famoso, tão falado e comentado direito previdenciário. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Enzo. Fico muito feliz com as suas palavras aqui. Já é responsabilidade dele esse negócio que eu sei tudo, hein, pessoal? Sabe, ela sabe muito. Eu só sei que nada sei. Na verdade, a gente está sempre procurando estudar e aprender, porque o direito previdenciário realmente ele é a caixinha de surpresas, e agora com a pandemia, com essa quarentena, a gente estava até conversando aqui antes de começar a apresentação, o quanto de novidade que teve nesse período de quarentena que a gente tem passado. Então, a gente procura estudar, realmente eu procuro me atualizar, estar realmente atualizada, a gente estuda o tempo todo. Eu não me considero uma estudiosa, mas uma estudante do direito previdenciário, porque nós todos somos estudantes e a gente sempre tem algo novo para aprender. O que eu faço nada mais é que tentar repassar aquilo que eu aprendi e para facilitar, assim, para as pessoas que querem, como eu, que se dedicar ao estudo dessa disciplina, e também para a sociedade, que é muito leiga nesse assunto, né? Eu sou uma entusiasta do direito previdenciário, porque, na verdade, a sociedade carece dessas informações. São direitos sociais protetivos na sua mais profunda acepção da palavra. Eu falo que o direito previdenciário, ele é de fato o direito mais protetivo que existe dentro dos ramos do direito. E não se trata de uma proteção social puramente do ponto de vista assistencial, o que é um equívoco muito grande quando se coloca nessa concepção. O direito previdenciário, na verdade, ele está inserido dentro de políticas públicas que estão inseridas na nossa Constituição Federal, dentro de princípios consolidados, dentro de um sistema de seguridade social que visa a proteção do risco social que todos nós estamos sujeitos. E, de fato, todos nós um dia vamos precisar, porque eu falo que de duas uma, ou a gente morre ou a gente envelhece.
né? Então, de qualquer forma, a gente vai precisar ou de uma pensão ou de uma aposentadoria. Isso vai acontecer uma hora. Então, todos nós estamos sujeitos. Fora as intercorrências no meio do caminho. E cada vez mais, as aposentadorias públicas precisam ser planejadas. E ao longo da minha carreira como advogada e como professora também, eu percebo o quanto essa disciplina foi menosprezada e subestimada pelas próprias faculdades. Agora, como você disse, a OAB vai passar a inserir, a gente já começa a perceber alguma sinalização nas questões, como você bem disse, previdenciário mesclado com constitucional, o que tem tudo a ver para quem vai atuar no direito previdenciário hoje. Sempre foi, mas cada vez mais você vai precisar se utilizar de conceitos e princípios constitucionais, de hermenêutica jurídica para trabalhar ali o direito do seu cliente, porque nós estamos falando de reformas. O direito previdenciário passa por reformas já há 5 anos a gente já percebe alterações infraconstitucionais que passaram a modificar direitos. A própria pensão por morte ela já vem sendo modificada desde 2015, foi uma grande modificação. Então nós tivemos várias leis que alteraram. E aí a mais recente, que foi a reforma previdenciária da emenda 103, de 13 de novembro de 2019, que alterou profundamente todos os benefícios programados, as aposentadorias programáveis, né? Então, essas pessoas que estão na faixa de 40, 50 anos, tem que já começar a fazer o seu planejamento de aposentadoria. Não precisa esperar, eu vou ter 65, aí eu vejo. Não, tem que fazer antes, tem que fazer uma organização, muitas vezes, dessas contribuições, verificar como é que isso está sendo planejado, e isso tanto para o serviço público como o serviço privado, regime geral ou regime próprio. E para quem atua, quem busca estudar isso como atuação, porque a gente pode falar para vários públicos, tanto a pessoa que está nos assistindo, que é o público comum, que busca aí entender melhor o que fazer com as suas contribuições, como é que foram os seus vínculos anteriores, será que eu tenho que ajustar isso agora? Ou eu sou um servidor público, será que eu vou lidar com certidão de tempo de contribuição, né? Aquele tempo que eu averbei no serviço público, eu vou mexer com isso agora? Ou aquele profissional, aquela pessoa que está estudando para um concurso da OAB, que pensa, uma prova da OAB, que pensa talvez, olha, eu vou atuar na área do direito previdenciário. Já sabendo que esse é um mercado de grande relevância hoje na sociedade, para a advocacia. Ouvindo a senhora falar isso aí, foi assim, o ponto crucial onde eu queria trilhar aqui uma linha de raciocínio. Tivemos aí um período onde o direito previdenciário foi realmente menosprezado, né? Pouquíssimos profissionais que realmente atuavam nessa seara, e tínhamos aqueles que se aventuravam, né, nessa seara e muitas vezes levavam um resultado negativo ao seu cliente por não realmente saber atuar nas minúcias do direito previdenciário e na maioria das vezes, levava aí uma negativa ao seu cliente que sofria aí mais 10 anos, por exemplo, como eu conheço o caso de pessoas que passaram por isso, por profissionais que muitas vezes não dominavam o assunto. Tudo bem, chegamos a esse ponto. Hoje, em 2020, após aí uma reforma da Previdência, que foi notório no Brasil todo, foi assunto nas mídias, o povo em comum, a sociedade em comum participou. Uma pergunta para nós começarmos aqui. Essa reforma tão ampla já trouxe impactos positivos ou negativos para a sociedade em geral, que vai necessitar, que vai buscar, que vai chegar ao dia que vai então pleitear aí a sua aposentadoria? Olha, do ponto de vista genérico, falando assim da grande proporção do país, que é uma massa de pessoas trabalhadoras que lidam com carteira assinada, que precisam daquela contribuição de um emprego, ela retardou a possibilidade de aposentadoria e ela implica também em diminuição de renda, tá? Isso é um fato, porque ela muda a regra de cálculo, ela muda requisitos, ela estende mais, ela posterga mais o direito da pessoa se aposentar, e para essa grande massa de empregados que tem renda de até R$3.000, isso causa um impacto
é negativo, porque ela posterga mais o direito dela se aposentar e também implica na renda, porque se ainda aumentasse o tempo, mas fizesse aumentar a renda, não necessariamente isso acontece, porque nós estamos, ela implica em contribuição pura. Então existem muitas questões, vamos dizer assim, nas entrelinhas, que afetaram o direito de comprovação daquele tempo de contribuição do trabalhador, né? Então, a gente tem o trabalho intermitente, que é aquela pessoa que pode trabalhar com uma renda menos que o mínimo. Então, por exemplo, com a contribuição menor que o mínimo, dependendo do caso, ela não vai ser computada no tempo de contribuição. Ou seja, esse caso é aquele caso da reforma trabalhista que chegou a refletir na reforma previdenciária. Sim. A trabalhista reflete na previdenciária por conta desse ponto, por exemplo. Né? Nós temos uma infinidade. Tem a questão dos acidentes de trabalho, que nem tudo vai ser considerado para fins de uma aposentadoria por invalidez, por o que já se chama incapacidade permanente, mudou o nome também. A própria renda da aposentadoria por invalidez, antiga, agora incapacidade permanente, que começa com 60%, que antes era de 100%, passou a ser 60%, a não ser que a pessoa já tenha 40 anos de contribuição. Mas geralmente quem sofre uma incapacidade, ela está ainda no auge da sua atividade, ou até menos do que 20 anos, né? 15, 20 anos de contribuição. Então ela já começa assim. Uma pessoa que poderia se aposentar com 5 mil, ela passa para uns 3 mil, por exemplo, tranquilo, porque ela não se aposentou por tempo de contribuição, ela se aposentou por invalidez com a reforma. Então tem muitos pontos que cabe ao profissional que vai atuar estar muito atualizado, não só com a regra atual, mas com a regra anterior, e saber acompanhar todas as teses e tendências do direito previdenciário no sentido de fazer a interligação, fazer esse direito intertemporal, né? Intertemporal, avaliando aí fato gerador, quando que foi o fato gerador daquele benefício, que tese que eu vou melhor aplicar. Tem que estar muito, muito atualizado com os julgamentos dos tribunais superiores. O direito previdenciário hoje, ele passa por muita transformação, ainda mais do que antigamente, e nós às vezes temos uma legislação, a emenda constitucional que traz uma alteração, aí depois vem um decreto que regulamenta aquilo, que é o decreto que vai ser utilizado pelo INSS e que contraria muitas vezes um julgamento recente do Supremo Tribunal Federal que é contrário àquele decreto. Nossa, que delícia, é constitucional puro, constitucional, né? Puro. Então, se você domina, você tem controle, você está estudando, você está acompanhando e está sabendo fazer a linha do tempo disso tudo, porque tem que conhecer o direito anterior. E direito previdenciário sempre foi assim, tá? A gente sempre precisou saber o que dizia a lei anterior por conta de um princípio que a gente se utiliza muito no direito previdenciário, que é tempus regit acto. É o tempo rege o ato. Ou seja, em atividade especial, por exemplo, né, se você tem uma atividade nociva ao longo da sua vida, o que vai ser identificado para comprovação daquela atividade nociva? Qual era a lei que regia aquele ato ao tempo da elaboração do serviço? Então, você tem que saber fazer a linha do tempo do seu cliente, né? Então, eu falo para quem está nos assistindo que pretende atuar no direito previdenciário, eu já digo para você, não é fácil, porque isso é uma falácia, porque, como você disse, havia um pouco de menosprezo com o advogado previdenciarista, e eu mesma era uma que sempre me lamentei disso e reclamava bastante mesmo, fazia muito trabalho em sala de aula para conquistar os alunos a atuarem nessa área também, porque eu achava que precisavam de mais advogados nessa área para fortalecer a categoria. Eu nunca tive, Enzo, assim, preocupação em estar informando, dando o que eu sabia, porque eu estaria formando concorrentes. Eu nunca tive essa preocupação. Pelo contrário, eu queria que as pessoas gostassem como eu do direito previdenciário para formar mais advogados nessa área, porque assim a gente consegue montar uma categoria forte que fizesse frente ao judiciário, que também nos via muitas vezes, guardadas algumas proporções, o próprio judiciário nos via como, eu usei uma palavra em uma determinada circunstância, que é usurpadores de velhinhos. Parecia que a gente era usurpador de velhinhos, e eu disse isso recentemente até para o doutor, o ano passado, não, há 2 anos atrás, há 2 anos atrás, num congresso de direito previdenciário lá do IBDP, que é onde eu faço parte, lá em Gramado.
E eu estava com o Dr. José Antônio Savares, que é uma referência do direito previdenciário, autor de vários livros de processo previdenciário, e ele é juiz lá no TRF4. E a gente tomando café da manhã, eu contando sobre isso com ele, ele ficou emocionado até comigo, e ele conta essa história até hoje da minha fala. Então, a gente se sente como usurpadores de velhinhos. Mas como que a gente consegue desconstruir isso? Quando você passa a ter uma fala técnica. Porque o direito previdenciário, apesar de ser muito humano, de que você tenha que acolher o seu cliente, mas ele tem que ser técnico. Então você tem que se embasar em quê? Em legislação, em princípios, em teses fundamentadas. E é quando o advogado às vezes se perde. Por isso que eu não gosto de colocar esse conceito de que, mas ele é um coitado, o nosso cliente é um coitado, o nosso cliente é parte hipossuficiente, o cliente ele é um caráter assistencial. Pelo amor de Deus, não é nada disso, a não ser que seja de fato um BPC, que é o chamado LOAS, né, que o pessoal conhece vulgarmente, mas é que é um benefício assistencial puro. Mas ele não tem uma miserabilidade, ele é uma pessoa que necessita. Percebem que, às vezes, um conceito da maneira como você trabalha ele faz toda a diferença na consolidação desse direito. Porque se você coloca o seu cliente como miserável, 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 para receber até um BPC o tempo todo, ele não está sendo atingido, porque se ele tiver uma televisão na casa dele, ele tem uma televisão e é miserável, ele vai comer aquela televisão, por acaso? Ele não vai. Então, você tem que ampliar o seu conceito no sentido, olha, ele é vulnerável economicamente, ele necessita dessa política pública assistencial de um BPC. Agora, quando nós estamos falando de uma aposentadoria, ele contribuiu, houve uma contrapartida, não existe aposentadoria sem contribuição. Então, ele teve uma contrapartida. Ele está inserido na legislação para a finalidade de receber do Estado aquela contrapartida em razão de um seguro que ele inseriu ali. Houve participação dele, ou do empregador, se houver, e houve também uma ingerência estatal. Ou seja, ele está dentro de um mecanismo de seguridade social que faz jus a ele um determinado benefício. E aí entram os requisitos que têm que ser avaliados, né, o direito em si e tal, do direito material em si. Então, eu gosto de colocar que o profissional do direito previdenciário, ele precisa se empoderar mais no sentido de colocar de maneira técnica para o judiciário. E é por isso que, como você disse, esse menosprezo, achava que eram muitos que Ctrl-C, Ctrl-V, realmente tinham e ainda tem. Há uma tendência muito grande agora, de muito interesse no previdenciário, eu tenho percebido, até advogados de outras categorias migrando para o direito previdenciário mesmo, trabalhista, o que é bom, desde que todos busquem realmente essa capacitação, se capacitem. Agora, desde que eles busquem realmente esse aperfeiçoamento constante para que ofereçam para esse cliente o melhor possível. Nesse quesito, capacitação, tudo bem. Agora sou aí um jovem advogado, recém-aprovado no exame de ordem, requisitei minha inscrição, passei pela solenidade, estou lá com a minha carteirinha vermelhinha, bonitinho, beleza. Aí preciso escolher agora um nicho de trabalho, né? Eu vou penal, eu vou para consumidor, eu vou não sei o que, vou para isso, aquilo. Eu vou previdenciário. Nós não temos um código previdenciário. Nós não temos aí um código de processo previdenciário. Nós vivemos aí sobre uma questão muito ímpar no direito, né? Nós podemos comparar um pouquinho aí com o direito do trabalho. O direito do trabalho tem a CLT e um arcabouço aí ao seu redor de legislações, tanto questões de sindicato, como a própria Constituição, né? Para se valer e subsidiariamente o Código Civil. Como é que esse novo profissional, que caminho ele vai traçar, vai trilhar para realmente trabalhar no previdenciário, para que ele possa prestar um serviço ao seu paciente, ao seu cliente, com destreza e profissionalismo. Se nos mecanismos que nós temos dos direitos das outras disciplinas, vamos dizer assim, nós temos códigos específicos, né? Ou o que não tiver, nós nos subsidiamos do Código Civil, do processo civil, inclusive. Para que caminho esse profissional toma? Sim.
É muito bom a sua pergunta, pelo seguinte, quando eu formei, vou falar um pouco de mim e já entro aí. Quando eu formei, não tive nem na faculdade de Direito Previdenciário, né? Já formei, já tem bastante tempo. Não tinha nem previdenciário na minha faculdade. Olha só, meu Deus. Mas faz 21 anos que eu formei. Não façam pelo amor de Deus. Não faz a conta. Não faz conta, gente. Mas aí eu fui aprender sozinha. Na época eram poucos livros, eu peguei um livro na época do Fábio Zambiti, que eu tive que dar aula sobre o assunto, então eu meio que... Não, só curiosidade, por que despertou? Então, foi uma coisa que aconteceu. Eu sempre brinco que eu não escolhi o direito previdenciário me escolheu, porque eu não ia trabalhar com direito previdenciário. Eu me formei em 98 e comecei a fazer na área civil, no escritório que eu trabalhava. Aí eu saí desse escritório, fiquei trabalhando solo com outro colega meu. Eu tinha feito estágio no INSS por 2 anos, estagiária, com a Procuradoria Jurídica do INSS. E quando eu vi aqueles processos, eu me sentia mais vocacionada a defender a parte do que o próprio instituto, né? Eu falava, pô, mas isso aqui... E aí, só que a gente não tinha tanta atuação assim no trabalho como estagiário. Aí eu saí, encerrou o estágio, até porque eu formei, mas eu não pretendia atuar no previdenciário, mas começaram a aparecer alguns casos. E eu comecei a fazer na época com meu sócio, Fabiano, na época que era formado junto comigo, e ele falou assim, Júlio, eu vou estudar para concurso, eu não quero advogar. E ele saiu do escritório, eu fiquei sozinha e prossegui. E foram aparecendo esses casos, que sempre apareciam, então Quando eu fui convidada a dar aula, em 2003, e eu fui convidada a dar aula, era para dar aula de consumidor e de prática jurídica. Na prática jurídica também aparecia muito caso de pensão, aposentadoria, BPC. E eu estava ali orientando os alunos e dando aula de consumidor. Aí ele falou assim, ó, semestre que vem vai ter previdenciário e agrário. Você quer pegar? Você é a única aqui que atua com direito previdenciário, nenhum professor atua. Eu falei, pego. Vou pegar. Só que aí é o seguinte, você atuar num caso ou outro, agora você dar aula de direito previdenciário... Lá vai o professor estudar. Eu fiz aquela cara de que eu sabia tudo, né? Peguei, comprei um livro do Fábio Zambiti Ibrahim, na época, que aí ele tem livros até hoje, é um grande jurista do direito previdenciário. E eu fiz praticamente um fichamento daquele livro, né? Eu fiz um fichamento daquele livro e fui dando aula. E foi aí que eu fui aprendendo e tomei um amor pelo direito previdenciário, dando aula. Eu falei, isso aqui é maravilhoso. Eu falei, isso é lindo. Eu fui estudando a história, a origem da proteção social, o plano Beveridge. Sabe, eu fui estudando e fui vendo como que aconteceu aquilo no mundo e como chegou no Brasil, os conceitos de proteção social, o quanto aquilo era importante. Aí me apaixonei. Então, nunca mais eu abandonei e eu comecei a estudar por conta própria mesmo, procurando profissionais fora de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, que também atuavam, e aí as redes sociais facilitaram isso mais lá para o ano de 2005, mais ou menos. Comecei a buscar me participar de eventos jurídicos do direito previdenciário fora de Campo Grande, porque também não tinha nada. E foi aí que eu comecei a ficar ansiosa. Eu falei, meu Deus, mas não tem nada aqui. Tem que fazer alguma coisa aqui na nossa região, a gente tem que oportunizar para os outros colegas também. E foi nesse caminhar, em 2017, eu convidei o IBDP para fazer um simpósio aqui em Campo Grande. Na época eu nem pertencia ao IBDP. Eles vieram, fizeram um simpósio na época em parceria com a OAB. E eu era da comissão da OAB naquela época. E aí eles me convidaram. Você não quer ser coordenadora aqui da região e tal? Falei, eu quero, né? E nunca mais. E aí estou nisso. Então eu só aprendo todos os dias, todo esse tempo. Mas eu já tinha começado antes disso a oferecer cursos para os colegas. Então, curso de iniciação à advocacia previdenciária, né? Como advogar no direito previdenciário. E eu comecei a oferecer isso. Falei, eu vou fazer esses cursos. Na sala de aula, na graduação, eu já meio que fazia isso. Sempre eu deixava as últimas aulas antes da prova para isso. Eu falava assim, gente, essas últimas aulas não caem na prova, porque não é conteúdo curricular, mas eu vou dar uma aula de prática da advocacia para vocês, porque vocês vão formar, geralmente previdenciário era 9º, 10º, às vezes, vocês vão formar, mas pelo menos vocês vão ter uma noção, porque isso não se aprende em sala de aula, né? Então foi nisso que eu passei. E o que eu digo para quem hoje, agora voltando à sua pergunta em si,
Hoje nós temos uma vasta oportunidade de cursos, né? Existem cursos práticos, cursos online, agora presencial parece que ainda vai começar ainda, mas eu fazia muito esses cursos presenciais, eu mesma sempre ofereci esses cursos para poucas pessoas, 10, 20 alunos. Existem muitos cursos online e eu aconselho, antes de fazer uma pós, fazer esses cursos, porque o aluno que formou na graduação, ele não sabe nem por onde começar de fato. Ele não sabe o que é um RPV, que é uma requisição de pequeno valor, é uma maneira de receber. Ele não sabe como que é o juizado especial federal, porque é a competência para as ações previdenciárias. E o juizado especial federal não tem nada a ver com o juizado especial civil. Apesar dele ser vamos dizer assim, um rabo da Lei 9.099, a lei específica do juizado especial federal, ela traz por subsidiariedade da 9.099, mas ela é um mundo à parte, entendeu? Os recursos específicos, o procedimento é totalmente diferente, e tanto que as pessoas que não estão acostumadas, elas se assustam, falando, peraí, como que isso aqui não pode, né? Mas pode. Já começa pelo valor da causa, que é matéria absoluta, a competência absoluta, 60 salários mínimos. Você não tem essa coisa de, eu vou entrar na vara federal. Não, 60 salários mínimos, você tem que entrar no juizado especial federal. Então, você precisa conhecer esse rito, você precisa entender como que é a parte de processual, né, do direito previdenciário, que é realmente a parte, e conhecer a matéria. Então, eu aconselho que os alunos que queiram se dedicar a esse ramo do direito, já comecem, sim, buscando cursos antes de uma pós-graduação. Porque quando você for entrar numa pós-graduação, você já vai estar com o básico. Quando você dá uma aula de pós-graduação, você já pressupõe algum certo conhecimento do aluno. Então, você vai chegar a ouvir termos que você nunca ouviu na vida. Eu vou contar uma história aqui que eu ouvi do professor Savares, esse que eu acabei de citar, e ele sabe que eu vou citar porque ele já contou em diversas lives, e eu estou fazendo um curso com ele também agora, então por isso que ele repetiu essa história. Quando ele foi ser juiz a primeira vez, vários anos atrás, ele assumiu uma vara previdenciária que ele também detestava, e aí chegou a assessora e falou assim, doutor, como é que você entende como é que você entende qual que é o seu posicionamento sobre esse caso aqui? Você acha que a DIB tem que ser na DER? Aí ele falou, o que é isso, né? Tem aquele barulho, né? Aí ele falou, não, eu vou pesquisar e já te respondo. Eu falei, eu não sabia de nada do que estava falando. O que é DIB? DIB é a data do início do benefício. Meu Deus. DIB é a data do início do benefício. Então, quando você tem um benefício reconhecido, você tem um benefício concedido pelo INSS e até na via judicial, o juiz tem que estabelecer a data que vai ser a data que vai reconhecer o início desse benefício. Então, por exemplo, você pega lá uma carta de concessão, você vê lá 688 RMI DIB 2015. Significa que em 2015 o valor da renda mensal inicial, que é a RMI, era de 688. Não significa que você vai receber os 688 hoje. Esse 688 hoje ele tem que ser projetado para 2020 para ver quanto que ele dá. Né? Às vezes 688 era mais ou menos o salário mínimo da época. Então, tudo isso são nomenclaturas que só no direito previdenciário você vai encontrar. Olha só, temos aqui vamos para um comentário aqui. Ó. Estamos vivenciando um momento de atendimentos agendados, suspensos, virtuais. Como está sendo lidado isso no direito previdenciário? Olha, realmente esse período é bem difícil para o segurado e até para o advogado, porque a gente sofre o anseio do cliente, né? De fato, as agências ficaram fechadas, abriram agora em segunda-feira, mas ainda sem as perícias, que é a maior necessidade do cliente. Nós estamos nos virando assim, com os requerimentos administrativos, mas estamos tendo que ajuizar muita coisa, né? Muita coisa está tendo que ser ajuizada, porque diante da inércia e do descaso do INSS, porque nós percebemos que tem muitos indeferimentos que não tem motivo adequado, né? Nós tivemos indeferimentos de auxílio-doença, até de concessão de aposentadoria. Eles fazem pedidos de exigências, que é quando falta algum documento na visão deles, eles pedem que você junte esse documento. E às vezes o documento já está lá,
Às vezes você já juntou aquele documento e ele continua pedindo um documento, ou seja, a análise está prejudicada, porque a ausência de servidor, né? Nós tivemos um número grande de aposentados de servidores do INSS que saíram, então nós não temos hoje uma equipe tão qualificada para fazer a análise desses benefícios. A escassez do número de servidores também, então isso tem repercutido negativamente para o segurado. E eu aconselho o segurado não entrar nem na via de administrativa sem um advogado. Ele já tem que começar dali com um advogado. Essa é a orientação que a gente tem dado, antigamente até que não era tão essencial, mas sempre foi importante. Agora tem sido essencial, porque o processo administrativo previdenciário, ele tomou agora nuances muito mais peculiares. Então, dentro da disciplina do direito previdenciário mesmo, a gente tem que aprender o processo administrativo. Porque além de ser o prévio requerimento administrativo é uma exigência para você ingressar em juízo, porque senão causa falta de interesse de agir, né? Eu não posso entrar diretamente com uma ação para um pedido de benefício sem ter ingressado com o prévio requerimento administrativo. Porém, apenas você entrar para perder, nem sempre é bom. Às vezes, se você entrar com um profissional adequado, que vai saber fazer o pedido adequado, mesmo que demore mais o resultado do seu pedido de benefício, mas ele vai estar sendo construído, a instrução desse processo administrativo, ela já vai estar sendo construída de forma mais adequada, até para o caso de ou conceder na via administrativa mesmo, ou até quando levar a juízo, esse processo já está mais fundamentado. Legal. Eu estava aqui pensando, até foi uma pergunta de um cliente, ele falou, uma pergunta não, foi um comentário. Olha, eu não consigo acreditar nisso, foi com essas palavras que ele me falou, eu não consigo acreditar nisso. Uhum. Porque meu pai era aposentado, e aí acabou a aposentadoria, meu pai morreu, acabou a aposentadoria da minha mãe, né? Era a renda que eles tinham. E por que o militar, por que outras categorias são a tal daqueles negócios de... Ainda falou, com essas palavras. Aquela tal de vitalícia. Só que a esposa não pode casar de novo, que aí perde. Por que é isso? Aí a mulher, ela casa sim, mas não no papel passado, pro linguajar bem popular, e continua ganhando lá 30 mil reais. Será que não é por causa dessas aposentadorias aí que o pessoal fala que a Previdência vai quebrar daqui 10 anos se continuar assim? O que tem de verdade, o que tem de real nesse comentário? Olha, as aposentadorias dos militares, pensões, elas não foram muito alteradas. Não houve uma modificação relevante na reforma da Previdência. O que já tinha antes da reforma da Previdência era a não vitaliciedade, no caso, para filha, né? Já teve uma alteração nos anos anteriores em que essa manutenção de recebimento para filha casada, viúva sim, viúva, pensionista, cônjuge, né? Homem ou mulher, sim, mantém o recebimento. No regime geral, que é a INSS, o que aconteceu? Tem que ver a data do óbito desse pai do seu cliente, porque em 2015 teve a Lei 13.145, que era do governo Dilma. Nessa lei foi regulamentada a modificação da duração da pensão por morte. A pensão por morte deixou de ser vitalícia para cônjuge ou companheiro/companheira. Ela segue uma linha de idade. Por exemplo, se o cônjuge que sobreviveu, né, o dependente, tem 25 anos, vai receber essa pensão por 2 anos. Eu não lembro de cabeça, eu estou chutando, tá? E aí vai aumentando. Até tantos anos aumenta mais 5 anos. Até tantos anos, 10 anos. Até 43 anos recebe por 20 e tantos anos. 44 anos é que vira vitalícia. Então, a gente brinca que não pode deixar a pessoa morrer antes de você fazer 44 anos, né? Mas, ou seja, se o cônjuge faleceu e o dependente cônjuge que ficou tem 44 anos, aí a pensão fica vitalícia, tá? Se ela tem 43 anos na data do óbito, aí
recebe por um determinado número de anos e vai cessar essa pensão. Por isso que tem que ver a situação desse seu conhecido. Agora, realmente, o que a gente percebe é que o grande vilão de sempre foi o INSS, como se os beneficiários do INSS. A gente sabe que uma reforma da Previdência, ela sempre foi importante ser feita. Havia muitas questões que precisavam ser ajustadas, de fato. Porém, o que nós sempre questionamos, e foi o que eu sempre disse durante todo o período de discussão das reformas, mesmo na reforma 287, que foi do governo Temer, como a PEC 06, que se transformou na emenda 103, atual, do governo Bolsonaro, eu sempre fiz palestras, sempre fui chamada em entrevistas e tal. A gente sempre disse que uma reforma da Previdência ela não é negada, ela é importante que seja discutida. O que nós discutimos é que esta reforma, do jeito que ela veio, ela, mesmo que tenha aparentemente sido discutida, ela foi ignorada, muitos pontos foram ignorados. E ela acaba que ela não atende o objetivo principal, que é a melhoria na arrecadação em si. Porque ela traz um desprestígio para um contribuinte individual, por exemplo, um autônomo, continuar contribuindo para a reforma para a previdência dele, né? Ele acaba ficando desestimulado. E ela também desprestigia as pessoas que começaram a trabalhar muito cedo, por exemplo, com 16 anos, e ficaram muito tempo contribuindo, trabalhando, sempre tiveram contribuições, hoje estão com cerca de 40 e poucos anos de idade e mesmo assim vão ter que chegar até os 65, porque as regras de transição, e aí é importante explicar para o público que está nos assistindo, que é leigo, que toda reforma previdenciária, quando ela vem, ela traz uma regra de transição. Para atingir quem? Atingir as pessoas que têm uma expectativa de direito. São aquelas pessoas que não tinham o direito, o requisito da aposentadoria de acordo com a regra antiga, consolidado. Então vamos lá, uma mulher com 30 anos de contribuição na regra antiga, ela poderia se aposentar. Poderia ter um fator previdenciário ou não, mas ela poderia se aposentar. Agora, se ela tivesse 28 anos de contribuição em 13 de novembro de 2019... ela fatalmente vai ter que entrar numa regra de transição oferecida pela nova lei, né, pela nova Previdência, que é a emenda 103. Então, dentro da emenda 103, tem que verificar, tem 5 regras de transição. E aí que entra o advogado que vai conhecer esses casos. Ele vai ter que aprender a conhecer essas regras. Ele vai ter que ter, fatalmente, programas de cálculo no seu escritório, porque isso tem coisa que dá para fazer de cabeça, mas para você saber aproximadamente renda, quanto que vai dar de renda, né? Quais foram as contribuições, então ele vai ter que ter isso para verificar qual a melhor possibilidade para o seu cliente. É o que nós chamamos de planejamento previdenciário. Agora, por que se afeta, os governos insistem em só buscar o regime geral? É porque certamente ele é o maior, mas de fato, os regimes dos militares, eles não sofreram alterações. Infelizmente, assim, felizmente para quem se beneficia, mas eles não trazem a mesma proporção de, vamos dizer assim, essa equidade na diferenciação, né? Ouvindo isso, eu volto aqui em 88, né, quando a Constituição, nós vimos aí promulgada, né, e vimos uma Constituição mais humana, né, que já não mais tinha aquela roupagem de proteção do patrimônio, e sim agora uma questão mais humana, mais social, né. Tudo bem que direitos trabalhistas já são muito mais anteriores a 88, mas por que eu estou citando esse episódio aí da Constituição de 88, onde nós vemos uma Constituição mais humana, mais social? Para aquela fatia que insiste em dizer que a aposentadoria é coisa é assistencialismo, que isso aí isso não existe, que isso tem que cair por terra, que até quando vai ser assim? Nós estamos caminhando aqui para o final. Em relação ao direito comparado, né,
Vamos aí trazer então um paralelo para poder responder para essas pessoas que defendem que a previdência social ela é um assistencialismo e que em relação ao direito comparado, o que nós podemos dizer em relação ao direito comparado do que pode ser realmente assistencialismo e do que é realidade cultural e realidade para uma grande maioria da população que sim trabalha, contribui por anos a fio para que isso aconteça. Porque a Previdência, o dinheiro não cai do céu. É uma arrecadação, que isso é dividido ao longo dos anos entre as pessoas, né? Então, o que a senhora diria em relação ao direito comparado para essas pessoas que falam sobre isso? Olha, primeiro assim, a gente não tem como não do direito, mas a gente não tem como ficar fazendo muita comparação com determinados países que têm uma política pública totalmente diferente da nossa. Primeiro, essa política de seguridade social, como eu disse lá no começo da minha fala, ela traz um conceito de proteção social para riscos. E a nossa forma de custeio, ela é contributiva. Contributiva. Então não é diferente de alguns países, por exemplo, que isso é uma atuação e uma ingerência de recursos do próprio Estado para aquela finalidade. Nós não, nós pagamos essa contribuição. Ela tem uma forma tríplice de custeio. E o que é a forma tríplice de custeio? É o empregado, o empregador e o Estado. O que nós percebemos ao longo de muitos anos foi que o Estado não participou com a sua cota, ao contrário, retirou valores que era de orçamento exclusivo da Seguridade para construir Brasília, para construir Ponte Rio-Niterói, para construir um monte de coisa, desviando esses valores através da antiga DRU, né? Então esses valores eram retirados, a desvinculação das receitas da União, que na época do Temer aumentou de 20% para 30%. Então retirava dinheiro que era dinheiro da Seguridade. Não era para ser retirado dali. Eu comparo com aquele orçamento familiar de uma casa, no doméstico, que você tem lá aquele cofre, aquela caixinha que serve de poupança para emergência familiar. Aquilo ali não pode ser mexido para pagar conta de água, de luz, né? Tem que ser usado para pagar a despesa emergencial. Você usa para pagar a conta de luz, de água, aquele dinheiro que vem do seu trabalho do mês. Então, os governos todos fizeram isso ao longo de anos de existência, desde a Constituição de 88 e antes até. Esse desequilíbrio atuarial que a gente chama, o que é atuarial? É uma conta que se faz para pagar seguro. Conta para pagar seguro quando você faz assim, olha, eu vou lá pegar meu carro zero e vou fazer um seguro. O seguro vai avaliar qual é a sua idade, né? Se a pessoa corre risco, se é um jovem de 18 anos, ele corre mais risco, porque ele vai sair para as baladas, eventualmente ele pode até beber e tal. Se é uma mulher com mais idade, casada, tal, ela talvez não vai sair tanto, né? Então, eles fazem essa avaliação de risco para avaliar o quê? Quanto que vai custar o seguro. Sim. A Previdência é a mesma coisa. E nós não temos esse estudo atuarial, de fato, no nosso país, entendeu? A verdade é que nós não temos esse estudo atuarial. E nos outros países, há sim proteção. Existem vários outros países que a gente pode citar, Alemanha, Portugal, que eles têm uma proteção social efetiva, com os critérios estabelecidos de acordo com a realidade dali. O fato do brasileiro estar envelhecendo mais, claro, precisava fazer um ajuste sim no tempo, na idade. Eu não sou contrária a isso. Eu só penso que para alguns setores, para algumas situações, como a própria atividade especial, ficou excessivo. Você exigir 60 anos para uma pessoa que está exposta a ruído durante 25 anos. Quer dizer, ele vai ter que, com 50 ele já ficou os 25, com 60 ele vai ter 35 de exposição. Ou seja, não atendeu a proteção social, a proteção do trabalhador. Né? Então, ele não vai atender a proteção. Eu vou citar um exemplo que a emenda constitucional trouxe, que interfere em direitos internacionais que o Brasil faz, eu perdi a palavra agora, que o Brasil assina esses acordos internacionais, é o menor sob guarda, por exemplo. O menor sob guarda ele foi retirado como dependentes para pensão por morte. Por exemplo, uma avó
que cria daquela criança, porque os pais faleceram, ou porque, às vezes, a mãe usuária de drogas, não sabe mais onde está, isso é muito comum. Aí a avó vai, pega a guarda. Essa avó falece e essa criança, a partir da emenda constitucional, se a avó falecer a partir da emenda constitucional, essa criança não está mais inserida na proteção social para uma pensão por morte dessa avó. Isso, antes da emenda constitucional, já tinha decisão dos tribunais superiores, no sentido de reconhecer o direito dessa criança, porque está dentro da proteção do Estatuto da Criança e Adolescente e também de convenções internacionais de proteção ao menor e ao adolescente. Ou seja, o direito também, a gente vai ter que trabalhar muito as questões de direito internacional com o direito previdenciário. Essa é uma questão que há uma ventilação de que ela vai voltar a vir à tona, porque na hora que começarem a serem indeferidos esses benefícios, a sociedade vai sentir esse peso. Então, o que a gente tem primeiro que pensar, o Brasil, ele é imenso, ele é um território que tem vários países, tem várias Itálias, várias Alemanhas, vários Portugais dentro, Espanha, tudo dentro do Brasil. Sim. E quando a gente tenta equalizar isso de maneira muito padronizada, é claro que precisa de um padrão, mas talvez foi muito excessivo, né, para o trabalhador comum, essa idade de 65 anos, por exemplo, um trabalhador braçal, que começou a trabalhar com 14 anos. Então, a gente percebe que não houve proporcionalidade para atender as diferentes situações existentes aqui. Legal. Olha, gente, eu queria falar aqui sobre desaposentação, eu queria falar aqui sobre a questão previdenciária nos casos dos modelos de família, onde são famílias constituídas por casais homoafetivos. Eu queria falar sobre N situações aqui. N. Só que o tempo é tão curto, eu falei que 1 hora passa assim, ó. Ainda mais porque, gente, previdenciário, amigo, você que quer advogar em previdenciário, você tem que gostar e tem que aprender a gostar e ser excelência em constitucional. Acabou de ouvir aí que agora temos tratados internacionais, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim, previdenciário, você vai passear por civil, processo civil, constitucional, internacional. Então, assim, é uma seara para gente grande, para quem realmente quer ser gigante. Quer ser gigante, quer ser diferente, quer ser realmente um profissional que vai atender o seu cliente de maneira que ele terá um resultado positivo e não será simplesmente assim, não deu certo, foi indeferido lá, não teve jeito, perdemos. Essa aí, daqui a pouco não vai colar mais. Então, assim, seja diferente. Direito previdenciário é algo muito sério e muito importante, porque mexe com vidas. Claro que o direito em si já mexemos com vidas, com o destino das pessoas. Agora, quando mexemos com o destino das pessoas, aonde se fala em dinheiro, em pecúnia, aonde é dali que ele terá ali no final da vida que tirar sua renda, é algo muito sério. Pense nisso. Eu vou aqui deixar com a doutora Juliane, professora querida que, sabe, a gente tem um carinho muito especial e que, assim, eu já estendo o convite aqui porque a questão da desaposentação e a questão previdenciária para os casais homoafetivos é uma das questões que eu gostaria de falar, mas o tempo não vai nos permitir. E é até bom que fique um gostinho de quero mais aí, pra gente falar isso em uma outra oportunidade. E também aqui ela vai deixar aqui o endereço das redes sociais dela. Tenho certeza que ela estará aí aberta a compartilhar o conhecimento com vocês. E eu deixo aqui para ela agora as últimas palavras para se despedir aí, para que ela possa deixar aí um gostinho de quero mais para nós. Obrigada, Enzo. Obrigada pelas palavras tão gentis. E eu quero me despedir agradecendo a oportunidade do espaço aqui de falar de uma coisa que eu gosto tanto, de poder tocar o coração das pessoas que estão nos ouvindo, estimular, quem sabe, para essa matéria do direito previdenciário, que é como você disse, tem que realmente gostar. E eu falo uma coisa muito importante, que se você quer trabalhar com direito previdenciário, você tem que gostar de pessoas.
pessoas, porque você está lidando com pessoas e com direitos muito caros a essas pessoas. Como você disse, uma aposentadoria mal concedida, ela não pode ser revertida, nem sempre ela poderá ser revertida. Há situações em que nada mais pode ser feito depois de ter sido concedida. Então, a gente tem que sempre buscar o melhor benefício para esse cliente, né, que vai depender das condições, da situação de cada cliente, de cada indivíduo. E eu tenho uma bandeira que é o direito previdenciário humano, possível e eficaz. Então, essas 3 palavras são as palavras com que eu gosto de atuar dentro do meu trabalho, dentro do meu escritório. E eu passo para todo mundo que trabalha comigo. É humano, mas é eficaz, mas também é possível. É aquilo que é possível, porque a gente também não pode prometer aquilo que não é possível, dentro daquilo que a gente encontra como legislação. Mas a gente promete que vai lutar. Então eu vou deixar aqui as minhas redes sociais. Eu tenho meu Instagram, que é Prof. Juliane Penteado Santana, tudo junto, @Prof. Juliane Penteado Santana, tudo junto. O Facebook também, com esse nome. Eu tenho também um canal no YouTube que tá precisando dar uma atualizada lá. Tem uns vídeos lá, mas tem vídeos atuais ainda, mas faz um tempo que eu preciso atualizar com vídeos novos. Mas esse canal também chama Prof. Juliane Penteado Santana, Professora Juliane Penteado Santana, pode me encontrar lá no YouTube. E eu tenho até um grupo no Telegram. Quando você acessa o Instagram, eu tenho lá um link para cair direto no Telegram, onde eu atualizo sempre tudo que tem de novo, de portaria, de notícia nova do INSS, eu passo lá para quem me segue. E aí eu fico à disposição, se precisar, numa outra oportunidade, a gente volta aqui. Maravilha. Gente, a gente vai falar sobre desaposentação, porque me pediram falar sobre isso, e falar sobre direito previdenciário nos casos de casais homoafetivos aí, casamentos. Mas deixa comigo, nós vamos se preparar aí e a professora vai vir aí, vai falar para nós um pouquinho mais de direito previdenciário. Pessoal, eu falei para vocês que 1 hora era pouco e passa muito rápido. Gente, um abraço a todos e que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Papo de Direito traz para você o que é relevante, o que vale a pena ouvir. Deixa a crise para lá, deixa o corona para lá e vem assistir aqui o Papo de Direito, tá bom? Um abraço a todos.